Olá, amigos. Boa tarde. Estamos começando o programa Visão Crítica desta segunda-feira. Eu fiquei fora 2 semanas aí, mas tive que voltar correndo, senão o Maxwell e a Ellen iam tomar conta aqui do nosso programa. Tudo bem, Maxwell? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você de casa. Mais uma vez nós estamos aqui para debater os assuntos de Pontes Lacerda, do estado do Mato Grosso, Brasil e mundo. Se falta pela 3ª vez consecutiva, eu já poderia pedir música, né? Tá certo, é isso aí mesmo. Mas, Maxwell, vamos direto discutir um assunto aqui que eu acho que é polêmico e a gente precisa pontuar também a nossa posição. Em relação à CPI, né? Hoje o grande assunto nacional hoje é a CPI do Covid, né? E a gente está percebendo que a oposição está buscando de tudo que é jeito, alguma brecha, algum probleminha ali, mas parece que até agora não conseguiu, não, né? Até com o ministro Pazuello lá, falando que já tem 14, 15 mentiras e tal, até agora nada, né? Até agora a oposição ainda não conseguiu encaixar nada, acontecimentos, né, que possam ser relevantes na CPI. Mas nós entendemos desde o início que a CPI era muito mais para desgastar a presidência da República, né, gastar o governo, do que mesmo para apurar alguns assuntos importantes dentro da pandemia no Brasil. E você sabe disso, que acabou desgastando sim o governo federal, mesmo com tudo que aconteceu até o presente momento. Eu falava aqui no programa passado que o nosso Brasil hoje praticamente se encontra dividido, né? Os trabalhadores, as pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro e aqueles que torcem e apoiam a esquerda, apoiam aí os partidos que estão aí tentando de todas as maneiras enfraquecer o governo federal. Por quê? Porque nós sabemos que o ano que vem acontecem as eleições para presidente da República, Vieira, e é uma situação muito complicada, será uma eleição difícil de ser disputada e que, da maneira que está, se o Brasil continuar dando certo, e porque erros acontecem, Vieira, mas o que realmente hoje acontece de fato de direito no Brasil é que algumas obras paralisadas estão sendo inauguradas, estão sendo finalizadas, e eles buscaram, vejam bem, o Senado, o STF, o Congresso Nacional, o Senado buscou a CPI para enfraquecer o governo. Nós tivemos aí já o depoimento do ex-ministro, né? Nós tivemos também depoimento do pessoal das vacinas, mas até agora o que foi divulgado, o que nós temos acompanhado, nada que possa ser tão relevante para incriminar o governo federal. O que eu acho interessante, Maxwell e nossos amigos, é de que quando se fala, o ex-ministro Eduardo Pazuello mentiu para a CPI, né? Omitiu, né? Não falou a verdade e tal. Eu assisti, né, os 2 dias, os 2 dias de depoimento do ministro, e deu para perceber o seguinte, a referência, porque quando você fala assim, o senhor falou a verdade, o senhor mentiu, ele tem que ter uma referência, né? Ele tem que ter uma base. E a base é a seguinte, porque saiu na revista Veja tal coisa, saiu no estado de São Paulo tal negócio. E aí quando o ministro responde diferente do que saiu na imprensa... Aí ele diz que mentiu. Porque ele está mentindo. Ele podia estar mentindo, inclusive, para a imprensa. Ele podia estar falando a verdade naquele momento lá e ter falado diferente para a imprensa. Mas então não há essa documento referência, concreto, né, daquilo que ele disse antes e nos depoimentos ainda... não entregaram nada de documento concreto até agora, né, Vieira? E outra coisa, né? O cara fala assim, saiu um e-mail dia 7 de dezembro, né? Aí o ministro fala, não, saiu dia 8. Eu falei, também, o senhor está mentindo. Pô, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra na história. Mesmo porque ninguém vai guardar a data tão precisamente dessa maneira. Então, né? Realmente... É uma situação muito complicada, mas eu tenho certeza, Vieira, que essa questão da CPI no Senado ainda vai dar muito o que falar e ainda vai ter muita briga, muita confusão até chegar aí na sua reta final. Amanhã é o dia da oitiva, que eles chamam, né? Quem vai depor lá vai ser a secretária do Ministério da Saúde, né? A Mayra Pinheiro. Ela é conhecida como Capitã Cloroquina. E ela é a grande defensora desde o começo da cloroquina, né? Então, acho que a partir de amanhã
já vai se conversar mais sobre a questão realmente de a eficácia ou não eficácia, se é criminosa ou não é criminosa essa ideia de dar para a população aí, né, a cloroquina dentro do kit. É interessante que eles não falam nada contra os outros medicamentos, né? Vitamina D, eles não comentam nada, os corticoides e os outros medicamentos que também que não tem nada comprovado. Quantos medicamentos se tem no Brasil que é prescrevido por um profissional de saúde, Vieira, e não tem eficácia? E não tem resultados comprovados. Então, essa questão da cloroquina, para mim, é mais do que uma questão política. Porque nós sabemos que muitas e muitas vidas foram salvas através da prescrição da cloroquina e vai muito de cada profissional. Você sabe que tem profissional que prescreve, tem profissional que não prescreve. Mesma coisa é a questão das vitaminas. Tem profissional que prescreve um número maior de vitaminas para o paciente. E tem já profissional da área da saúde, tem médicos, que prescreve praticamente quase nada referente à questão das vitaminas. Então, nunca, eu não me lembro no Brasil de ser questionado a prescrição médica quando o atendimento ao paciente. Tanto é que há muitos e muitos anos, agora eu acho que até chegou a acontecer, mas há um bom tempo, pelo que nós acompanhamos, Vieira, você consultava, levava um atestado médico, não tinha quem contestava um atestado médico. Você tem que ficar uma semana, tem que ficar 10 dias, 30 dias, e ninguém contestava um atestado médico. Então, são situações que só está acontecendo agora. Falando da cloroquina, é mais política do que realmente saber se ela tem eficácia comprovada ou não. Até porque o Conselho Federal de Medicina, né, que é o órgão que determina para os médicos o que deve ou não deve fazer, o que deve prescrever, o que não pode prescrever, né? E o Conselho Federal de Medicina orientou para que os médicos eles tenham a iniciativa, eles tenham a liberdade de prescrever os remédios que eles acharem que é conveniente para o paciente. E acabou o problema. A partir daí, o problema passa a ser médico, né? Passa a ser que é uma relação entre médico e paciente, né? Sim, e você pode acompanhar que existe determinado grupo de médicos, associações, protocolos, né? Eles que usam protocolo. E existe outras situações outro grupo que usa um protocolo totalmente diferenciado deste primeiro que nós estamos mencionando agora. Então isso comprova mais uma vez que a CPI, a discussão em cima da cloroquina, em cima da eficácia, em cima dos protocolos utilizados para o combate ao Covid-19, Vira, nós não podemos deixar de falar. Sim, está sim sendo também uma questão política no Brasil. Tá certo. Eles chamam de off-label, né? Os medicamentos colocados fora, né? E que a gente tem história de centenas aí, né? Quem é que não toma chá de boldo, né? Você toma chá de boldo. E vê se está escrito lá, vê se tem alguma prescrição lá, né? Chá de bolo, chá de camomila, melão de São Caetano. E tem uma série de chás aí que são utilizados no dia a dia. Então, quem está nervoso vai tomar um chá de maracujá, alguma coisa nesse sentido, né? Maracujina. E não tem isso, não tem a comprovação científica que o chá funciona, mas todo mundo sabe que funciona, né? Então, é nessa linha que se deve tocar. E a gente sabe que centenas de prefeituras, e eu não sei se aqui, eu acho que aqui em Poço Lacerda também deve estar composto no kit lá, né? Vários desses remédios, sim, né? Eu não sei se a cloroquina está aqui em Poço Lacerda, mas dezenas de prefeituras já comprovadamente usam, né, dentro desse protocolo e tem que usar. Nesse momento que não tem nada, que não tem remédio de comprovação, o que você não pode dizer para o pessoal, você está proibido de tomar. Né? Isso não existe mesmo, né? Tá certo? Agora, esse problema, né, Maxwell, esse problema continua, né? Continuando falando nessa questão de cloroquina, mas passando para a parte de medicamentos, do coronavírus, a questão continua grave, né? A gente aqui em Poço Lacerda,
as coisas parece que estão tudo muito tranquilos, né? Não tem casos aí a gente não está vendo casos de UTI. Há informações, inclusive, desencontradas, né, de pessoas que passaram para nós aqui áudios, né, dizendo que tem parentes em UTI, questão do Covid, mas o hospital aqui de Vale do Guaporé nos informou oficialmente que não tem nenhuma pessoa de Pontes Lacerda, nenhum paciente de Pontes Lacerda internado na UTI. Tem apenas um no setor de isolamento, né? E eu acho que a prefeitura também não está divulgando nada com relação ao de monitoramento, que são muito poucos, né? Bom, Vieira, na semana passada nós tivemos um aumento de número de pessoas procurando o centro do Covid aqui dentro do município de Pontes Lacerda. Agora, o que nos preocupa, veja bem, para praticamente 3 programas a gente vem falando sobre a questão da terceira onda ou até mesmo o aumento dos números, a volta, né, de número de pessoas infectadas dentro do Brasil, em especial no estado de Mato Grosso. E isso está acontecendo porque nós já temos, inclusive, uma entrevista aí na imprensa uma nota oficial por parte do governo, através do secretário de Estado de Saúde, onde fala já que mais de 80% dos leitos de UTI no estado já estão ocupados por pacientes do Covid e mais de 60% de leitos de isolamento de enfermarias também já estão ocupados por parte de pacientes do Covid. Lógico, Pontes Lacerda não é uma cidade isolada do estado de Mato Grosso e a gente precisa ficar bastante atento com isso. Nós conversamos há poucos dias aí, na semana passada, inclusive, a informação por parte do Escritório Regional de Saúde, que tem a Hilda à frente do escritório aqui em Pontes Lacerda, da nossa regional. Veja bem, Comodoro com alto índice de contaminação, Jauru e Figueirópolis do Oeste, 3 municípios aqui da nossa região com alto índice de pessoas contaminadas com Covid. Então, quer dizer, a doença, Vieira, não foi embora, não acabou, e a gente tem que ficar a todo tempo praticamente se monitorando 24 horas por dia, porque a doença está aí, se você não se cuidar, vai acabar sendo contaminado. E mais da metade, né, a informação está sendo divulgada, que mais da metade dos internados em UTI aqui em Mato Grosso, né, tem menos de 60 anos. Então, está atingindo mais que antes a questão de comorbidade, de pessoal mais idoso e tal, né? Agora não, né? Está diminuindo bem essa faixa de contaminação aí. Vieira, veja bem, essa faixa etária hoje que está atingindo pela contaminação é porque são pessoas, alguns porque são trabalhadores e não podem ficar em casa. E outros setores, o que acontece? São pessoas que acabam se aglomerando nos finais de semana ou até mesmo durante a semana e acaba sendo contaminado também com o vírus. Então, o que precisa, e alguns países já estão fazendo isso, lá nos Estados Unidos já praticamente imunizou todo mundo, né? Mas já tem muitos locais, em alguns países inclusive, que o pessoal já está priorizando esse pessoal aí de 18 a 40 anos, porque são pessoas, primeiro, que são pessoas que precisam trabalhar ou estão trabalhando, ou estão participando de eventos e aglomerações e o número de contaminados sobe ainda mais. Tá certo. Bom, ainda nessa área do Covid, na semana passada, na sexta-feira, o Executivo Municipal emitiu um novo decreto, prorrogando até o dia 30, né, dia 31, até o final do mês, né, as medidas de contenção já colocadas no decreto anterior, com base naquela classificação de risco, né, emitida pelo governo do estado. Ali, me parece que a única alteração que foi era com relação ao horário parece que a partir das 22 horas, né? Das 22 às 5, que é o período o toque de recolher das 22 horas até às 5 horas da manhã. Exatamente. Eu acho que livre continua acontecendo até a meia-noite, né? Isso. Neste novo decreto publicado pelo município. Então, ali, como não há nenhum tipo de fiscalização, não há nenhum tipo de abordagem, de sequer abordagem nesse período, realmente as coisas estão tudo já autocontrole. Cada um está se controlando. Na verdade, né? Vieira, Pontes Lacerda nunca houve fiscalização por parte do município. Algumas fiscalizações que aconteceram foram de iniciativas da Polícia Militar aqui do nosso município, do comando da Polícia Militar.
mas por parte do município nunca houve aí esse trabalho de fiscalização para saber como que está a situação da população, se está respeitando ou não os decretos, principalmente quando se trata aí nos finais de semana e no período noturno. Um caso que eu coloquei, inclusive, para o jornal Centro-Oeste de hoje, que é com relação a esse decreto, é a forma, o formato legal do decreto emitido pelo município. E já não é a primeira vez, já tem outros decretos em que o município coloca, onde o prefeito determina que a validade do decreto é a partir da assinatura dele, né? E eu tive consultando, conversei com o pessoal do Tribunal de Justiça, outros advogados dessa área, tudo, né? Isso é inconstitucional, né? É impossível. Primeiro porque, como você não pode alegar o desconhecimento da lei, né? No caso aqui a lei ou o decreto, seja qualquer norma emitida pelo poder público, né? Ela só tem validade após publicada. Sim, todo e qualquer decreto, então, ele precisa ser publicado no Diário Oficial, ele precisa dar publicidade, só tem valor após dar publicidade ao decreto. Veja bem, nós tivemos aí um decreto, vamos citar o último do governo do estado de Mato Grosso, ele só teve validade após do governo, foi até após passar pela Assembleia, votação na Assembleia, e após ser publicado ser dado publicidade, e a maioria no Diário Oficial, às vezes na imprensa oficial do governo. Então, inclusive eu tive cuidado de buscar essa informação, porque isso está na nossa Constituição, é norma, né? A lei, quando não é colocado nenhum prazo de validade, a partir de quando vai ter validade, a lei é 45 dias, 90 dias, desculpa, tá? 90 dias. Se não tem escrito nada lá dizendo a partir de quando vai vigorar, automaticamente é a partir de 90 dias. Por quê? Eles chamam de vacatio legis, é um termo latim, em que a lei, tá, ela deve ter um período, tá, para que a sociedade possa se adaptar, possa criar condições do cumprimento da lei, né, que possa ter conhecimento e ter condições de começar a cumprir a lei. Mas há a possibilidade, né, de que o gestor, né, quem está normatizando a lei, ele coloque isso, inclusive sem esse período de vacância. Pode botar lá, a partir da data da publicação, né, quando é forte, quando é relevante. O decreto é a mesma coisa, me parece que são 10 dias que o decreto tem, se não tiver nada escrito lá, tem que valer. Mas precisa dar publicidade. Mas é obrigatório, obrigatório. Ele só tem valor legal a partir da data da publicação. Então, eu acho ali, ou há um desconhecimento da procuradoria do município, que eu acho estranho, porque eu não quero pensar que seja um ato de autoritarismo, né? Dizer, aqui em Pontes de Lacerda, diferente do Brasil inteiro, contra a lei, contra tudo, aqui vale a partir da hora que eu assinar. Ele assina, deixa meia hora lá em cima da mesa dele, lá já está valendo. Na verdade, Vieira, eu acho que essa situação até acaba passando batido por parte da assessoria do município, entendeu? Da parte jurídica dos procuradores do município, essa questão aí. Mas também existe aquela velha questão, né? Ninguém me fiscaliza, faço da maneira que eu acho melhor entender. Então, é uma situação que deveria ter um pouco mais de cuidado, e quem tem que cuidar isso sem dúvida nenhuma, os procuradores do município. Ou mais, né? A Câmara, né, de Vereadores. Quem fiscaliza o município, os atos do Executivo, é a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, até onde eu sei, tem um setor jurídico na Câmara. Hoje não existe mais isso, Vieira. Hoje praticamente... Não tem setor jurídico na Câmara que possa orientar os setor jurídico tem. Inclusive, eu, na minha concepção, hoje, a Câmara Municipal está muito bem servida. Primeiro de um procurador e de um assessor jurídico com alto conhecimento. Tá, mas eles recebem eles recebem a lei... Eles precisam... Eles têm que sentar e analisar aquilo, se é legal, se é constitucional, até para subsidiar os vereadores. Porque às vezes mas aí os vereadores acabam levando a fama de não fiscalizar,
né? Deixa passar tudo, por quê? Porque pô, não recebe a orientação da assessoria, nesse caso jurídico. Não, aí eu vou defender a assessoria. A assessoria sempre foi extremamente competente, sempre foram pessoas que orientavam muito bem os vereadores. Isso eu não tenho dúvida de falar aqui, viu, Vieira? São tanto o procurador como o assessor jurídico da Câmara Municipal sempre procurava orientar os vereadores dentro da lei. E até mesmo algumas vezes que a gente fazia determinado questionamento, ele dizia, olha, a lei não diz isso. Entendeu? A lei determina isso, a lei está colocando isso. Se você quiser fazer o contrário, aí é uma vontade sua. Legal, então tá. Bom, uma outra informação a nível nacional, vamos comentar aqui, porque agora, a partir de agora, sempre vai surgir alguma informação aí visando as eleições do ano que vem. Né? E é um assunto hoje que está tomando conta do noticiário nacional. É aquela entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, se comprometendo aqui a apoiar o Lula, né, se for para tirar o Bolsonaro. Aí eu gostaria que, para gente comentar, Maxwell, você é muito chegado nessa parte política, o lado, a esquerda toda, o PSDB é centro-esquerda, mas na realidade é esquerda mesmo, esquerda, né? É só social-democrata, né? Eu acho que já está formando realmente a base, a estrutura toda para que nós tenhamos duas, que seja polarizado de novo, né? Duas candidaturas no ano que vem. Bolsonaro para a reeleição e aí o Lula, né? O Lula como candidato a presidente. Então, nessa linha, dá para perceber que a última coisa que se fala, ou que se vai levar em consideração, é a questão de ser honesto, né? de contra a corrupção, porque e isso me preocupa, porque as pesquisas, e eu não acredito na pesquisa Datafolha, como também na outra pesquisa do Ibope, que até já parou, né? Até porque não tem referência, a gente não tem como, não tem uma outra pesquisa para dizer, não, as duas pesquisas estão mais ou menos batendo, tudo bem. Como só tem uma, a gente não sabe que, né, tipo de referência tem. Mas, por ali dá para perceber que o povo brasileiro está se lixando para a corrupção. Para quem rouba, o povo brasileiro não está ligando para isso, não. Porque senão o Lula não estaria, inclusive, na frente do Bolsonaro nas pesquisas, Maxwell. Isso só retrata a realidade do Brasil, e não é de agora não, Vieira. Não, isso vem há décadas que isso vem acontecendo, a população brasileira não está nem um pouquinho se importando do que está acontecendo na política, e você vê bem quando você acompanha aí, a gente que acompanha a grande mídia, Vieira, as pesquisas, os depoimentos aí de ex-presidente, no caso do Fernando Henrique, depoimento de grandes lideranças, de senadores que hoje atuam dentro do Senado. Quando você acompanha o estado de Mato Grosso, quando você vê alguns senadores questionando, inclusive, algumas ações que acontecem no Brasil, e o povo não está nem aí, Vira, entendeu? O povo, a maioria da população, ela tendo o dinheirinho para pagar sua conta de água, luz, internet e para bancar aí a sua cesta básica, o alimento da família, eles não querem nem saber quem é presidente, quem não é, como que vai ser, o que vai acontecer ou o que vai deixar de acontecer. O que ele preocupa mesmo com o dinheiro da internet, com o dinheiro de água, luz, a cesta básica e o dinheirinho da cerveja do churrasquinho do final de semana. Se tem isso, está tudo resolvido. Hoje eu vejo muito mais, às vezes, nessa classe que é considerada a classe popular, a classe trabalhadora, é o pessoal muito mais preocupado com o valor da cerveja, com o valor da carne do churrasco no final de semana, do que realmente o que está acontecendo no Brasil. Pois é, você vê que aqui, na última eleição, aqui no Mato Grosso, a gente pode ver claramente isso, né? O prefeito de Cuiabá foi reeleito, né? E o Brasil inteiro, realmente o Brasil inteiro viu ele colocando dinheiro de propina dentro dos bolsos de terno, caiu dinheiro, pegou de novo, colocou no bolso, e tudo bem, quer dizer, a partir do momento que quem está com a prova na mão ali, ó, né,
está vendo ali, é fruto de corrupção. Isso não interessa para a população. Vota no cara. É porque culturalmente para nós que ele rouba mais faz e acabou o problema. Para a população rouba, mais faz, isso ponto, não importa, Vieira. Então, isso. Você vê bem, no caso do prefeito de Cuiabá, Manoel Pinheiro, foi bem no primeiro turno, ficou em segundo lugar no primeiro turno das eleições, desbancando aí vários nomes que tinha dentro da capital do estado, e ganhou no segundo turno, né, com 51,8% dos votos. E hoje já trabalha a questão, até ensaiou ser candidato a governador do estado de Mato Grosso. E a população, a cuiabana e a do estado também não está nem um pouquinho preocupada. Parece que esquece do dia para a noite o que aconteceu. A forma que eu gostaria de colocar até para a gente poder fazer essa avaliação, que é o seguinte, é a gente definir, falar, não, gente, roubar, né, não é mais crime. Não é mais crime. Então, tudo bem. Então, você rouba, mas se você faz, né, rouba, mas faz, é que é só político lá, tudo bem. Lembrei do ex-deputado, hein? Tanto que, nem mesmo, assim, não é só na questão política, não. Roubar hoje no Brasil, tá? Se você rouba no Brasil hoje, a polícia te pega no flagrante, você só vai fazer um registro lá. Termos circunstanciados. E vai embora para casa. Ninguém mais prende ninguém por roubo, né? Ninguém mais prende ninguém por roubo. Crime compensa? Tá? Não é mais, eu prefiro dizer assim, então não é mais crime, gente, então não põe mais crime, não vamos fazer roubo de dinheiro público, tá? Para a população, eu falo assim, porque a legislação tem, que é crime, né? Várias autoridades, aí a polícia corre atrás, tem operações da Polícia Federal, tem tudo. Mas não adianta eles fazerem tudo isso lá, que você chega lá no Poder Judiciário, né, as coisas começam a voltar de novo e fica por isso mesmo. Cadê a Operação Lava Jato? Eu te pergunto, aonde está a Operação Lava Jato? Tem empresas lá que vão receber dinheiro de volta. Né, que é produto do crime, que foi preso, foi retido o dinheiro, vão receber dinheiro de volta. O ministro, o juiz, depois ex-ministro Sérgio Moro, que era tinha a bandeira da seriedade, a bandeira, né, da moralidade, hoje ele é contestado. Mas aí eu só vou fazer só um posicionamento. Primeiro, nós temos uma população que não está preocupada com quem está roubando ou deixa de roubar. A grande maioria da população não está preocupada com a corrupção. Segundo, os nossos políticos, os nossos representantes, e aí eu quero falar aqui, Vieira, a nível de Brasil, não estão preocupados em mudar a nossa Constituição. Porque se quer seriedade, se quer mudanças no Congresso, no Senado, muitos questionam o STF, não questiona? Se você abrir aí as páginas, a rede social, tem dezenas de deputados, dezenas de senadores questionando as atitudes do STF. Correto, muito bom, Vieira. Mas para aí, quem elabora e aprova as leis? Não são nossos deputados, não são nossos senadores? Nós estamos há décadas sofrendo com o STF, nós estamos há décadas sofrendo com leis ultrapassadas e nós ainda não vimos nenhum tipo de movimentação por parte daqueles senadores e daqueles deputados federais que são considerados honestos, certinho, correto com as atitudes, em fazer uma mobilização para que possa fazer as alterações necessárias dentro da nossa Constituição. Esse é o grande problema. Fala de seriedade, fala da corrupção, fala uma série de coisas, mas até agora nós ainda não vimos uma bancada que se propõe a mudar a Constituição, a mudar, entendeu? Ter leis mais severas para o crime político, para o tráfico de drogas, para qualquer outro tipo de desmando dentro do Brasil. Não, eles preferem criticar, questionar, mas na hora de realmente falar, não, vamos realizar um movimento no Brasil, se aqui no Congresso nós não estamos conseguindo, se aqui no Senado está difícil, vamos buscar o apoio da população que tem interesse para que as coisas aconteçam. E nós não estamos vendo isso acontecer. É muito fácil. Joga a responsabilidade toda lá para o STF,
o STF tem a maioria dos deputados e senadores na mão, porque ali todos têm a maioria, a grande maioria dos nossos senadores e deputados federais, Vieira, tem problemas de improbidade administrativa, e aí fica muito fácil aí fazer a barganha. Tá certo. Bom, vamos ver o desenrolar dos acontecimentos agora, mas a gente já está vendo então a esquerda, né, os partidos tradicionais, né, os grandes partidos hoje, abraçando a candidatura do ex-presidente Lula, né, e aí a tendência é de uma polarização, né, com relação ao presidente Bolsonaro. Mas eu acredito, Vieira, eu ainda acredito que nós teremos aí no mínimo de 6 a 8 candidatos a presidente da República. Lógico que existe aí uma polarização entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, mas eu ainda acredito que alguns nomes ainda vão surgir tentando disputar aí essa eleição. Eu ainda acredito na movimentação por parte do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Eu acredito nas movimentações do Álvaro Dias, que é ex-governador, atual senador e ex-governador do estado do Paraná, e vários outros nomes aí que eu acho que ainda, já estão se movimentando para ser candidatos a presidente da República. Tá certo. Bom, nós vamos encerrar o nosso programa hoje por aqui, né, torcendo para que o Brasil se conscientize, né, comece a realmente pensar de que nós queremos para as próximas gerações um Brasil novo, um Brasil sério, né? É difícil, não é fácil, porque o Brasil é muito grande. No Congresso não é fácil passar essas leis, a gente fala, né? Mas são 513 deputados e 81 mais senadores. 81 senadores, né? Isso é muita gente para poder aglutinar e tentar fazer alguma coisa, né? Até porque o Brasil não é um país presidencialista, né? E o presidente, quando ganha, ele tem uma diretriz, né, de campanha, né, ele vende a ideia do que ele precisa, do que ele pretende mudar, o povo compra essa ideia, vota no presidente, mas chega lá, o presidente não consegue implantar lá porque tem um Congresso que tem que mudar. Você vê, armamento, né, essa parte de anticorrupção, tudo o presidente mandou para o Congresso, chega lá não passa. Mas o que a maioria da população não sabe, 99,9% da população não sabe, era que no Congresso Nacional, tanto no Senado, no Senado Federal e no Congresso, que é a Câmara dos Deputados, existe comissões. E nada vezes nada vai para votação direta no plenário sem a aprovação e passar pelas comissões. E segundo, passa pelo colégio de líderes. E aí passa pelas bancadas, né? Se tal bancada lá, a bancada do DEM, falou, ó, nós vamos votar com o presidente, acabou. Se você votar contra o que a bancada determinou sendo deputado daquele partido, você já recebe uma penalização. Então, eu conversava isso, na verdade, muito na época com o ex-deputado federal Pedro Henry, onde ele dizia, olha, lá meia dúzia define por 513 e você tem que seguir à risca o que acontece durante o período das votações. Tá certo. Tem o que eles chamam de colégio de líderes, né? Isso. Então, que é realmente quem decide a pauta, quem decide o que vai, o que não vai, realmente eles é que decidem. Inclusive, aquela questão inclusive, de fechamento de questão lá, fechamento de votação, né? O partido acaba fechando, né? Voto a favor ou voto contrário? Exatamente, e aí o partido definiu, o deputado é obrigado a acatar. Obrigado a acatar. Então, realmente, não é muito relativa essa questão de votação, de votar da forma como ele pensa. Tá certo? Obrigado, Maxwell. Obrigado, Vieira. Um grande abraço e até segunda. Obrigado a você que esteve conosco até agora. A gente volta semana que vem, se Deus quiser, a todos nós. Uma bela semana.